Viemos de Deus e, inevitavelmente, os mitos tecidos por nós, embora contenham erros, também refletirão um fragmento estilhaçado da verdadeira luz. A verdade eterna que está com Deus. De fato, apenas criando mitos, tornando-se subcriador, inventando histórias, o homem pode aspirar ao estado de perfeição que conhecia antes da queda. Nossos mitos podem estar equivocados, mas eles se dirigem, ainda que trêmulos, para o verdadeiro porto. Em Real Spirituality, Robert K. Johnston identifica 5 abordagens teológicas primárias para exercermos a crítica cinematográfica. São elas a evasiva, a cautelosa, o diálogo, a apropriação e o encontro divino, sendo a evasiva a abordagem predominante por muitos daqueles que se negam a enxergar a cultura como um campo a ser cultivado, transformando-o em um campo de batalha de suas guerras culturais. A apropriação e o encontro divino surgem como pontos de vista daqueles que vivem e praticam a cultura do cuidar. Johnston elabora ideias interessantes e pertinentes. Uma delas, a de que os espectadores cristãos devem primeiro ver um filme em seus próprios termos, antes de entrar em um diálogo teológico com ele. Ao dizer isso, Johnston simplesmente quer dizer que, ao se entrar no cinema, é vital deixar as questões do mundo exterior na porta para mergulhar completamente na experiência do filme e no seu potencial diálogo teológico. Para ser claro, Johnston não está afirmando que a teologia é secundária para assistir a filmes, mas está sugerindo que uma análise teológica deve sempre vir após a experiência estética do filme. Aqueles que aderem à apropriação, a este partilhar cultural, acreditam que um filme é capaz de moldar a vida de seus espectadores e, novamente, um crítico deve primeiro se voltar para o próprio filme, não para a teologia, ao entrar em diálogo com ele. A Igreja Católica defende a sacramentalidade da criação, o que significa que acreditamos que Deus pode ser encontrado através das pessoas, objetos e experiências com as quais interagimos diariamente, incluindo aí, obviamente, filmes e a própria cultura em geral. E é de alguns filmes que falaremos aqui hoje. Filmes onde podemos encontrar viva, pulsante, por vezes discreta, trêmula, mas sempre presente, a palavra de Deus. A história original, escrita pela romancista Emma Donoghue, foi infundida com uma grande quantidade de subtexto cristão, muito do qual não aparece no filme homônimo estrelado por Brie Larson, em um de seus melhores papéis. Ron conta a história de uma garota que foi sequestrada e mantida prisioneira por um abusador por anos. Em seu cativeiro, ela precisa encontrar razões e esperança para continuar a viver. É um filme sobre morte e ressurreição, de encontrar, em meio às circunstâncias mais horríveis, algo que nos faça acreditar novamente. Um filme que remete a clássicos do cinema, como Um Condenado à Morte Escapou e Um Sonho de Liberdade. Não à toa, filmes que apresentam o mesmo fundo cristão. 53 escravos se revoltam em um navio chamado L'Amistad, que acaba em solo dos Estados Unidos. Eles então são presos e acusados de assassinato e pirataria, acusações que podem levar à pena de morte. Baseado em uma história real e ambientado no século XIX, a Amistad é salpicado de referências bíblicas e mostra com razão que a maioria dos abolicionistas americanos eram cristãos. Não é difícil reconhecer ao longo da trama outros temas cristãos, incluindo proteger os vulneráveis e defender o que é certo, especialmente quando isso não é popular. Pode-se considerar Hacksaw Ridge como um filme pacifista, mas o seu maior tema envolve o auto-sacrifício. Este brutal e emocionante filme de Mel Gibson conta a história de Desmond Doss, que se voluntaria como médico na Segunda Guerra Mundial, mas se recusa a carregar uma arma devido às suas rígidas crenças de adventista do sétimo dia. A princípio, seu pedido é rejeitado, mas sua persistência vence e ele é enviado para a guerra no Pacífico, onde serve em uma das batalhas mais sangrentas, a de Okinawa. Doss estava disposto a morrer para que outros pudessem viver, e essa é uma mensagem firmemente enraizada nas Escrituras. O último filme de Terrence Malick, um diretor que não teme expor temas cristãos em seus filmes, nos conta a história de um fazendeiro austríaco que se recusa a lutar por Hitler devido à sua forte fé católica. Baseado em uma história real,
o filme conta essa história comovente de um homem que mantém a sua fé enquanto seus compatriotas estavam idolatrando nada mais nada menos do que Hitler e o ideário nazista. Franz Jägerstätter se opôs a Hitler mesmo quando os líderes da igreja local não o fizeram. E a grande pergunta do filme é aquela: se nossos líderes não são bons, se são maus, o que devemos fazer? Um meteorologista de televisão egocêntrico chamado Phil é enviado para Punxsutawney, Pensilvânia, para cobrir as festividades anuais do Dia da Marmota. Mas ele fica preso em um loop do tempo, acordando no mesmo dia repetidamente. Sem consequências para suas ações, Phil se envolve em inúmeras práticas de puro hedonismo, como comer e beber compulsivamente. Curiosamente, não há muito sexo nos prazeres escolhidos por ele, mas há diversas tentativas de suicídio. Rapidamente Bill descobre que elas não lhe trazem satisfação. Somente quando passa a servir aos outros e a realizar ações de caridade, Phil consegue escapar do loop, deste seu purgatório particular. Apenas uma oração silenciosa na hora do jantar nos indica que a família Abbott, vivendo em um mundo atormentado por criaturas temíveis com super sentido de audição, é cristã. E, no entanto, esse momento de oração aponta para o fundamento que sustenta a esperança e o amor que vemos no filme. Eles não estão apenas criando os seus filhos em um mundo verdadeiramente aterrorizante, mas estão também preparando para trazer uma boa nova, uma nova vida. Seria fácil, em tais circunstâncias, desistir, perder a esperança, mas os Abbotts acreditam em si mesmos, em Deus, em um futuro possível, mesmo sob as circunstâncias mais difíceis. Ward vendeu o filme como sendo um nome da rosa no espaço, com Ripley ajudando monges criminosos em um planeta esquecido. Ela é a figura de Cristo que cai do céu para ajudar estes monges prisioneiros, e a princípio eles não aceitam seu Messias. A cena final de Ripley caindo no aço derretido com os braços abertos consolida sua posição simbólica, seu status de bode expiatório. Vincent Ward seria o diretor de Alien 3 antes de David Fincher entrar no projeto.